todos. Boa noite, meus irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também os nossos amigos que nos acompanham aí pela rede social, do outro lado, acompanham às vezes de cidades diferentes, aqui mesmo na nossa cidade. Pessoas que não podem mais vir e nos assistem pelas redes sociais. A todos o nosso boa noite e agradeço a todos que estão aqui também presentes, tanto os encarnados como também os desencarnados, que são vários e são muitos. Então a gente vai chamar a nossa colaboradora da noite para ler a mensagem, a Gardênia, para que a gente possa começar a nossa reunião de hoje. Boa noite, amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Corrige, renovai-vos no Espírito. Corrige as tuas imperfeições, fazendo-te melhor a cada dia. Corrige os teus erros, refazendo aquilo que de errado fizestes ou retornando ao caminho certo se dele te desviaste. Corrige as tuas angústias, buscando na fé a certeza de que não estás desamparado na tua jornada terrena. Corrige as tuas ansiedades, disciplinando o teu modo de ser, teus atos, teus pensamentos, teus sentimentos. Corrige as tuas aflições, aprendendo a entender teu olhar um pouco à tua volta, para verificar quantos estão, como tu, mergulhados no mar de desespero, por não terem sequer voltado os olhos para Deus. Assim, meu irmão, que saiba superar e corrigir todo o mal que surja em teu caminho, buscando trilhar tão somente o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho do amor. Nenhum mal é eterno. Tudo e todos, pela lei da evolução, haverão de crescer para Deus. Observa a própria natureza e verás quantos exemplos ela traz. Após as tempestades, as enchentes, os incêndios, os terremotos, as guerras e outras catástrofes, tudo pode ser reconstruído e a vida ressurgir com seu esplendor. No lugar das folhas da árvore que hoje caem, novos ramos podem aparecer. Ressurge também, meu irmão, das cinzas da tua vida, recomeça o teu dia a cada manhã, acrescido de fé, de esperança e de coragem, para que possas transformar em atos de caridade toda a dor que te atinja. Assim, se hoje ainda choras, amanhã poderás sorrir. Na cura da alma, de Lúcia Cominato. Obrigada. Então, a gente vai agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Agradeço a todos e a todos sejam bem-vindos à nossa casa aqui, o patrono Humberto Campos. Estará aberto todas as quinta-feiras. Temos o nosso atendimento fraterno também, que é nas quinta-feiras, antes da palestra. Então, eu acredito que esses avisos sempre a gente está renovando aqui. E sempre, para poder sempre lembrar. Vamos nos preparar para a nossa prece, agora, fechando nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nesse momento, que nos ampare, que nos dê luz, que nos fortaleça nesse final de dia e que a gente possa agradecer por tudo que nós passamos durante a semana, durante o dia, e por cada lição aprendida, por cada erro cometido, por oportunidades de amar e viver, porque a vida, nós sabemos que é o momento que nós vivemos, é o hoje e o agora.
Então, assim eu te peço, Senhor, que tu derrames sobre todos nós nesse momento as tuas bênçãos, e que a nossa noite seja de paz, de luz e de muito amor. Que Jesus esteja com todos, comigo e com todos vocês. A todos o meu abraço, e nós damos por aberto a nossa noite doutrinária de hoje. Nós temos hoje como palestrante nosso amigo, colaborador da nossa casa, que sempre quando eu convido ele vem, nosso querido Jefferson, com a sua palestra Por que Reencarnamos? É uma pergunta que muitas pessoas às vezes nem sabem, então hoje nós todos vamos saber o porquê da reencarnação. A todos, boa noite e uma boa palestra. Palavra com Jefferson. Boa noite a todos e a todas, os amigos e amigas presentes aqui no Roberto de Campos, os amigos que acompanham pela internet, no canal Roberto de Campos no Instagram. Mais uma vez a gente está aqui para a atividade doutrinária de quinta-feira, palestra pública, e hoje o tema é Por que Reencarnamos? É uma indagação um tanto quanto filosófica e profunda, e que muitos de nós nos fizemos ou continuamos a nos fazer quando nós nos inclinamos ao que o Espiritismo divulga, o que o Espiritismo propaga, e que às vezes a gente não consegue aquietar a nossa mente diante de algumas questões que são bem interessantes e palpitantes. Antes de buscarmos a resposta a essa indagação, por que reencarnamos, é preciso fazer sempre uma recapitulação sobre o que é encarnação, o que é a reencarnação, que doutrina é essa, em que se fundamenta a doutrina da reencarnação, pois na casa espírita sempre estão presentes pessoas novas, pessoas que estão conhecendo o Espiritismo pela primeira vez ou há pouco tempo, estão buscando esse conhecimento. As pessoas na internet estão às vezes acessando pela primeira vez, sendo contato pela primeira vez com esse tema. Há espíritos desencarnados presentes na nossa reunião que também necessitam dessas explicações, e a gente precisa revisitar o que é a reencarnação e no que ela se fundamenta, para a gente depois evoluir o pensamento a respeito do porquê que nós reencarnamos. Então, em linhas gerais, de uma maneira mais simples, a reencarnação é uma doutrina que entende que o ser criado por Deus, e que nós entendemos esse ser como o Espírito, ele, para alcançar a finalidade que Deus tem para ele, que é de alcançar a perfeição, esse ser, ele precisa passar por sucessivas experiências no mundo corpóreo, para que a partir dessas experiências, a partir dessas vivências, ele vá ganhando entendimento sobre a vida, ganhando entendimento sobre si mesmo, que ele vá se aprimorando, que ele vá se melhorando. A partir do contato com outras pessoas, com outros seres, experiências de relacionamentos interpessoais, ele vai aprendendo a ser uma criatura melhor. Ele vai tendo vivências diferenciadas, e a partir dessas vivências ele vai acumulando uma bagagem moral, espiritual, para se fortalecer enquanto ser e alcançar a perfeição a qual ele é destinado por Deus. E esse pensamento da reencarnação, ele não é uma ideia trazida pelo Espiritismo. Essa ideia da reencarnação, ela é inata à criatura humana. É uma ideia antiga. Por vários
em vários povos da antiguidade essa ideia da reencarnação, do ser espiritual que nós somos, termos uma existência anterior e estarmos momentaneamente vivendo no corpo físico, na experiência física, e que após o fenômeno morte, nós continuaremos existindo e teremos a oportunidade de uma nova experiência no mundo material. Vários povos da antiguidade já guardavam essa ideia, mesmo que o pensamento humano ainda fosse muito rudimentar, mas essa ideia já era inata, e o Espiritismo não vem inovar sobre isso, mas ele vem aperfeiçoar o pensamento humano a respeito do tema, baseando-se nas revelações e nas explicações que os próprios espíritos trazem nas comunicações registradas através de psicografias e através de psicofonias. O trabalho realizado por Allan Kardec, ao tempo do que se chama de codificação, foi de reunir esse conhecimento a partir de questionamentos que ele fazia a diversos médiuns para serem respondidos por espíritos diversos, e as respostas que eram comuns, as respostas que eram gerais, vamos dizer assim, ele foi reunindo, foi compilando, e o resultado desse trabalho é o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica do Espiritismo. São questionamentos que Kardec faz a respeito de temas da vida, da morte, do que é Deus, da inter-relação entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Tudo está condensado em O Livro dos Espíritos. E a gente chama isso de codificar. O pensamento geral dos espíritos foi reunido nesse trabalho de Allan Kardec, e aqui estão as respostas que os espíritos deram a vários questionamentos de Kardec. E um dos questionamentos que Kardec faz está presente no capítulo 4, que trata desse tema da reencarnação, que é tratado aqui como a pluralidade das existências. O Espiritismo ele se fundamenta em 5 princípios básicos. O primeiro deles é Deus, que, segundo os ensinos espíritos, é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Depois de Deus, como o primeiro princípio do Espiritismo, o segundo é a imortalidade da alma, a sabência de que somos uma criatura imortal, que somos espírito em essência, que estamos vivendo uma experiência corpórea, mas essencialmente nós somos seres espirituais. E o terceiro princípio espírita é justamente esse, a pluralidade das existências. Traduzindo para uma linguagem mais moderna, a reencarnação. Nós vamos existir em vários personagens, nós vamos reencarnar. Nós vimos da experiência espiritual, mas necessitamos também da experiência corpórea para termos reunida a bagagem necessária para evoluirmos e alcançarmos a perfeição. Então, esse terceiro princípio, o princípio da pluralidade das existências, ou o princípio da reencarnação, é o terceiro que fundamenta a filosofia espírita. O quarto é a pluralidade dos mundos habitados. Se os espíritos têm várias oportunidades reencarnatórias, também são várias as moradas que esses espíritos poderão experimentar. São vários os mundos que poderão ser experimentados pelo homem. E o quinto princípio básico é a comunicabilidade dos espíritos. A possibilidade que há do mundo espiritual se conectar com o mundo corporal, de interação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, em via de mão dupla. E é nessa interação que surge o trabalho do Livro dos Espíritos. E Kardec questiona aos espíritos na questão 171 sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. E os espíritos respondem sobre a justiça de Deus e a revelação.
pois, repetindo sem cessar, um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos a se melhorar? É que todos os homens não são filhos de Deus? Não é senão entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E Kardec faz um comentário muito pertinente, dizendo que todos os espíritos tendem à perfeição, e para isso Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas em sua justiça faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, a reencarnação se fundamenta nesse mecanismo divino de nos proporcionar oportunidades de aprendermos. Então, a gente tem uma chance inicial. Você vai encarnar. E aí nós temos a chance de aprendermos com as experiências corpóreas, com a interação com outros seres encarnados como nós. Só que numa existência, nem sempre nós vamos ter a maturidade espiritual, a maturidade moral, a maturidade emocional de aproveitar essa experiência e alcançarmos o grau de perfeição numa só existência. Nós não vamos conseguir desenvolver todas as virtudes que a criatura pode desenvolver numa só experiência. E além de não conseguirmos aprender tudo, nós podemos ainda falhar. Nós podemos nos equivocar, cometer erros e embaraçarmos ainda mais esse processo de progresso que nós estamos inseridos. E se Deus, nós o consideramos como um Pai justo e bom, não nos deixaria, como os Espíritos fazem analogia, não nos deixaria abandonados à nossa própria sorte, ao nosso próprio erro, condenados a uma prisão ou a um castigo perpétuo diante dos erros que nós cometemos, diante do nosso equívoco e da nossa incapacidade de progredir e alcançar a perfeição. Os Espíritos fazem analogia para o nosso entendimento que o Pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. E a reencarnação é esse mecanismo de pedagogia divina que nos dá a oportunidade de termos nova chance de desenvolvermos as nossas virtudes e de repararmos os nossos equívocos cometidos, de repararmos as nossas faltas. Se Ele é bom e é justo, Ele vai nos dar novas chances, quantas forem necessárias, para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que batem à nossa porta, para que a gente consiga aproveitar os momentos que nós temos quando estamos no mundo corpóreo, para aprender com as experiências que o mundo corpóreo pode nos proporcionar, de lidar com os outros, de lidar com a desigualdade, de aprendermos intelectualmente, de aprendermos emocionalmente, a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, aprender com as frustrações, com as dificuldades que nós vivenciamos, tudo como uma forma de nos ensinar a sermos criaturas melhores. Porque, como nos ensinam os Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, destinados ao ápice da humanidade. E se nós fizermos uma autorreflexão, nós com certeza vamos identificar que nós ainda estamos longe de alcançarmos essa perfeição. De que as oportunidades que nós temos no tempo presente, talvez algumas delas nós estejamos desperdiçando.
Se a reencarnação é esse mecanismo divino que nos proporciona chances repetidas, sucessivas, de voltarmos a esse campo de aprendizado, a esse momento em que nós vamos experienciar, que nós vamos tentar, que nós vamos falhar, mas que nós vamos também aprender, que nós vamos progredir, fica mais fácil de compreendermos a partir desse entendimento de que a reencarnação é mecanismo de pedagogia divina. Fica mais fácil de nós compreendermos por que nós reencarnamos. Se nós temos por destinação a perfeição, a felicidade plena, e se uma experiência corpórea só é muito curta para que a gente consiga alcançar todas as virtudes que um ser humano pode conseguir, fica mais fácil de nós entendermos por que nós reencarnamos. Isso na indagação da pergunta de maneira geral. Não é para responder aquela pergunta em sentido estrito. Por que nós estamos reencarnados agora? Qual o propósito da minha atual reencarnação? Mas a gente consegue entender em linhas gerais por que nós estamos nesse processo. Por que nós reencarnamos? Não seria mais fácil nós estarmos só lá no mundo espiritual, vivendo experiências do mundo espiritual e por lá mesmo a gente alcançar a perfeição? Talvez, mas Deus criou o mundo assim, com o seu plano espiritual, mas também com o seu plano material. São muitas as moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. Então, é a realidade em que nós estamos inseridos. Nós coexistimos nessa realidade espiritual e corporal. E precisamos das experiências da esfera espiritual da vida, mas também precisamos da experiência da esfera corporal da vida. E quando nós deixamos o plano espiritual para regressarmos ao plano corpóreo, o plano material, é uma oportunidade que nós temos de recomeçar. No plano espiritual, a gente também recebe aprendizagem, a gente também recebe encaminhamentos, nós somos amparados, dirigidos por espíritos superiores que vão nos dar diretrizes nesse processo nosso de evolução, de progresso. Mas chega um momento que é preciso colocar à prova aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que está nos sendo repassado pelos espíritos superiores. E o momento de nós exercitarmos aquilo que nós aprendemos no plano espiritual é também aqui no plano corpóreo. E ainda tem um ingrediente a mais nessa receita, que quando nós vamos reencarnar, nós somos dotados de um esquecimento que nos retira a capacidade de nos lembrar daquilo que nós vivemos em outras experiências corpóreas, daquilo que nós vivemos no plano espiritual, para que a gente possa vir para essa encarnação sem o peso da responsabilidade daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós viemos colocar à prova, sem o peso das imputações dos nossos erros do passado. A gente vem com um caderno em branco, com uma diretriz que está inato em nós, uma ideia inata do que nós devemos fazer, mas a gente vem com um livro em branco para reescrevermos as nossas histórias e aproveitarmos os reencontros que a vida corpórea nos proporciona para nós evoluirmos. E Kardec pergunta
em uma questão anterior, na 167, exatamente isso. Qual é o objetivo da reencarnação? E poderia haver uma resposta enorme dos espíritos, uma dissertação, um ensaio a respeito do tema, mas eles são bem concisos. A resposta deles é simples, objetiva. Em 2 linhas, eles resolvem a questão. Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação, por que reencarnamos? Os espíritos dizem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, o ensinamento geral dos espíritos nos diz que nós reencarnamos para expiar. E o que é a expiação? É um processo de expurgo, de retirada de nós mesmos, das nossas vidas, as coisas ruins, as coisas negativas que impedem ou dificultam esse processo de alcançarmos a perfeição. A expiação é o trabalho que nós precisamos desenvolver para nos curarmos dos erros do passado, dos nossos equívocos, para depurarmos a nossa alma, depurarmos o nosso espírito. É correção, é corrigenda. Nesse processo de sucessivos vai-e-vens, reencarnação sobre reencarnação, nós acumulamos equívocos, falhas, erros. E a gente precisa corrigir isso. Ninguém consegue subir uma montanha carregando um saco cheio de pedras. A gente às vezes sobe um pouco, mas aquele peso nos arrasta e a gente desce a montanha. A gente precisa corrigir os erros do passado. A gente precisa resolver as nossas pendências, porque se nós não resolvermos as nossas pendências, a gente não progride, a gente não evolui. E é justamente para nos oportunizar esses recomeços, esses reajustes que nós reencarnamos, que nós voltamos ao convívio com as mesmas pessoas que nós já tivemos a oportunidade de conviver em outras vidas e que nós nos equivocamos. Não necessariamente no que chamamos de vida passada, mas de outras vidas. A gente passa um certo tempo no plano espiritual, recapitulando a nossa última existência, avaliando quais foram os pontos que nós acertamos, aonde nós progredimos, mas também identificando aonde nós erramos, aonde nós caímos, o que precisa ser modificado, quem são as pessoas que nós precisamos nos reajustar. E fica muito claro quando nós conhecemos a obra de André Luiz, a coleção A Vida do Mundo Espiritual, que há um planejamento reencarnatório. Antes de reencarnarmos, espíritos familiares, espíritos que nos auxiliam nesse processo de progresso, espíritos amigos, eles, avaliando a nossa situação, avaliando as nossas virtudes, nossas aptidões, as nossas falhas e os nossos deméritos, eles preparam uma programação junto conosco da nossa próxima reencarnação. É um planejamento reencarnatório. Não há um determinismo. Você vai reencarnar e vai passar exatamente por situação A, B, C e D. Mas diante daquilo que nós precisamos corrigir, daquilo que nós precisamos aprender, há um planejamento, há um esboço da nossa próxima reencarnação. E nós participamos desse esboço. Nós opinamos e nós consentimos com esse projeto reencarnatório. Então,
quando a gente vai reencarnar, chegam esses espíritos que são especializados nesse processo de planejamento reencarnatório, se reúnem conosco e nos propõem o nosso programa reencarnatório. Olha, você vai retornar e o seu planejamento é esse. A ideia inicial da sua próxima existência na vida corpórea é de resolver esses pontos aqui. Você aceita ou você quer passar mais um tempo refletindo, estudando, se aprimorando para encarar o desafio? E a gente, se está aqui, é porque aceitamos esse planejamento reencarnatório. Estamos vivenciando experiências que anteriormente nós tínhamos consciência de que poderíamos passar, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas convicções e os direcionamentos que nós vamos dando todos os dias das nossas vidas, exercendo o nosso livre-arbítrio. E a gente reencarna para isso, para expiar, para corrigir os erros do passado e também para darmos continuidade nesse processo de progresso, de aprimoramento, aproveitando as oportunidades que a vida nos mostra, que a vida nos dá, para que a gente vá crescendo moralmente, espiritualmente, intelectualmente, para que a gente vá se reunindo bagagem para a gente crescer, para a gente melhorar. A resposta dos espíritos a essa indagação é muito simples. Agora, a vivência dela nem é tão simples assim. E a prova disso somos todos nós, que passamos por momentos difíceis várias vezes ao longo das nossas várias vidas. Estamos hoje passando por momentos de dificuldades, todos. Em algum campo da nossa vida, existe algum ponto que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que precisa da nossa atenção. Esse planejamento, ele não fica disponível assim para a gente, facilmente. Para a gente consultar, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso me reajustar com fulano e ciclano. Não é assim, não fica disponível. Mas a gente precisa ter consciência de que nós estamos aqui com essa finalidade de nos melhorarmos, de sermos pessoas melhores, de nos relacionarmos melhor com quem quer que seja, porque a gente não sabe com quem é o nosso compromisso de reajuste. Pode ser com a minha esposa, pode ser com meu marido, com meus filhos, com meus pais, com meus colegas de trabalho. O meu compromisso de reajuste pode ser com uma coletividade inteira. E eu não posso escolher melhorar só em um aspecto da minha vida. Jesus disse: sede perfeitos. O nosso propósito é de trabalharmos na direção dessa perfeição. Então não dá para a gente escolher aonde nós vamos ser melhor. Eu vou ser melhor no centro espírita. E não procurar ser melhor no âmbito do lar. Não procurar ser melhor no seu ofício, no seu trabalho. Nós não sabemos exatamente qual é a nossa programação. Então a gente precisa buscar ser melhor em tudo, com humildade, mas a gente precisa pensar nisso. Aonde eu posso melhorar? Aonde mais eu posso contribuir com a minha própria vida, mas com a vida das pessoas que estão à minha volta? Que destinos eu estou dando à minha oportunidade bendita de reencarnar? Será que eu estou aproveitando? Será que eu estou conseguindo fazer esses resgates? Essa autoanálise, ela precisa acontecer nas nossas vidas, para nós não estacionarmos, estarmos na oportunidade de nos melhorar e estacionarmos, de achar que está tudo bem, que eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer e só aguardar o tempo passar para novas missões chegarem.
O trabalho de modificação nossa, ele é eterno. Nós vamos viver reencarnando até nós conseguirmos alcançar essa perfeição. Mas nos dizem os Espíritos que isso requer inúmeras reencarnações. Não é em uma, duas que nós vamos conseguir isso. Mas nós não podemos também nos afligir com essa ideia de que somos ainda muito pequenos. Nós temos que sim ter metas grandiosas de progredir, de melhorar, não nos assustarmos por não termos ainda progredido tanto, porque certamente, se olharmos para as nossas anteriores existências, as nossas outras vidas, com certeza nós vamos identificar que nós já conseguimos progredir muito, que nós já conseguimos evoluir muito, que o estado atual em que nós estamos já é um grande avanço, já é um grande progresso. Nós já estamos pensando mais no próximo, nós já estamos nos afinando mais com as ideias que Jesus prega, nós já consideramos a ideia de fazer o bem sem olhar a quem, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo. Embora ainda seja difícil nós exercitarmos no nosso dia a dia a vivência evangélica, porque não é fácil. Imagine você ser bofeteado e você oferecer a outra face. Mas a gente já simpatiza com essa ideia, a gente já sabe que é o que é preciso fazer. A gente às vezes ainda não consegue, mas a gente já evoluiu muito, porque em tempos outros, quando nós éramos ofendidos, nós trucidávamos o nosso ofensor, nós nos vingávamos, nós feríamos o tanto quanto, nós feríamos ainda mais a atitude de vingança. Mas a gente já está abandonando essas ideias e está se burilando, porque esse processo de reencarnação vai nos ensinando que a gente precisa melhorar, que a gente precisa crescer, evoluir, e que a gente precisa se libertar desse homem velho que ainda é preso a esses sentimentos e essas sensações animalescas, para nos conectar com o ser angélico que nós somos, nos aproximarmos do ideal que Jesus nos ensinou para alcançarmos essa perfeição. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho possível, porque Jesus nos garantiu essa possibilidade. Sede perfeito. Se ele diz seja, é porque é possível nós sermos perfeitos. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade encarnatória que nós estamos tendo para demonstrar para nós mesmos que nós já aprendemos alguma coisa, que nós já somos mais fraternos, que nós já somos menos negativos, que nós somos menos negativos e que nós já estamos olhando mais com um olhar crístico e nos libertando dos atavismos do passado. É por isso que nós reencarnamos, para melhorar, corrigir e nos melhorar, tá? Apagarmos os erros do passado, restabelecermos o equilíbrio das relações com as pessoas que estão ao nosso redor e plantar sementes para as nossas próximas encarnações, porque são sucessivas reencarnações e as próximas serão tanto quanto melhores forem os nossos esforços no tempo presente, na semeadura de um futuro melhor. É por isso e para isso que nós reencarnamos. E o Centro Espírita é essa oficina de estudo para conhecermos essas informações e de trabalho, onde a gente vai colocar em prática as virtudes que Jesus nos ensinou a partir do conhecimento libertador que os Espíritos superiores nos trazem. Minha gratidão pela oportunidade do trabalho e fico no aguardo aí para próximas quintas-feiras a gente retornar aqui para continuarmos
pensando sobre esses temas que são necessários para as nossas vidas. Obrigado, boa noite a todos. Eu muito obrigada ao Jefferson, que eu posso abraçar ele e sentar. Em pé, eu fico lá nas pernas dele. Então, a gente agradece esse palestrante maravilhoso, que sempre nos ajuda aqui, e essa palestra foi excelente, onde todos nós precisamos saber o que é reencarnação. Eu, quando entrei no Espiritismo, foi muito difícil eu saber o que era. É igual Nicodemos, né, naquele tempo, sem saber o que é, que eu não sabia realmente. E depois a gente vai entendendo as reencarnações, como é que são, e é como ele diz, tudo para a gente, se Deus nos deu essa oportunidade, então é para que a gente aproveite esse tempo que a gente está aqui, apesar de ser às vezes tão difícil, mas a gente tem que erguer a cabeça e ir em frente, é isso que Jesus quer de nós. E a Casa Espírita está aberta para isso, para nos ensinar a ser melhores. Então, eu esqueci de dar um aviso sobre a Semana Espírita Chico Xavier, que está chegando aí. Vai começar dia 31 até o dia 4 de abril. Então, 31 de março a 4 de abril. Então, 4 de abril será aqui na nossa casa a palestra. É uma sexta-feira, mas quinta-feira também tem palestra aqui normal. Só que o encerramento da Semana Espírita será aqui. E a nossa palestrante escolhida desse ano foi a nossa querida Ana Catarina, que eu tenho muita admiração por ela. É uma pessoa super tranquila e serena, e foi ela que eu escolhi para dar nossa palestra desse dia. Será sobre intercessão. Então, todos convidados, quem quiser vir, será na sexta-feira, 4 de abril. E os outros dias serão nas outras casas, né? Cada casa tem seu tema. Tem uma programação aí, ainda não trouxe para colocar ali no mural, mas vou trazer. Então, todos convidados, quem não quiser ir nas outras casas, será vir aqui. E o outro aviso é que, infelizmente, eu sei que todo mundo vem por esse momento, né? Do passe, mas hoje nós, por motivos confidencial, particular, nós não podemos aplicar o passe. Os passistas estão aqui, mas o passe será coletivo. Acredito que será do mesmo jeito, porque a espiritualidade ali da Câmara do Passe se junta com a espiritualidade daqui, e todos vão receber o passe nesse momento da prece. A Eliette vai fazer a prece, nosso trabalhador da casa, e todos, a espiritualidade vai ficar entre cada um de vocês, passando por cada um. É um momento especial, que todos se concentrem nos seus problemas, na sua vida, façam a reflexão pelo menos nesse momento. Então, que Deus o abençoe, obrigada a todos, e espero todos quinta-feira aqui com a minha palestra. Eu não sou palestrante, mas eu arremento. Então, não sou como o Jefferson, mas eu dou meu recado. Então, muito obrigada a todos, e a Eliette vem fazer a nossa prece final, encerrando a nossa noite hoje. E muito obrigada a todos. Então, meus irmãos, após essa excelente exposição, esse tema muito esclarecedor, que todos nós realmente precisamos ter conhecimento, que possamos fazer nossas reflexões e com nossos pensamentos unidos, com o nosso ambiente que já está com uma boa vibração, porque desde 6 horas que nós estamos aqui, já fizemos o nosso trabalho de radiação e continuando o trabalho agora, finalizando com a nossa prece, com o passe coletivo. Então, unamos nossos pensamentos
formando um só, direcionado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Santíssima. E que nesse momento que estamos aqui em comunhão com Deus, que possamos receber as bênçãos de que todos nós necessitamos, que é o alimento da alma, o alimento espiritual, para que a gente se fortaleça com essas boas energias, com esses bons fluidos que são transmitidos no momento do passe, que a gente recebe durante todo o desenvolvimento do trabalho, é uma terapia para o espírito, que a gente possa sair daqui realmente reconfortados, com as nossas dores, nossas aflições aliviadas, acalmadas no nosso coração, que a gente retorne para o nosso lar, levando essa mensagem para a nossa reflexão e a cada ensinamento que a gente também reflita e possamos fazer a nossa mudança, a nossa reeducação espiritual, a nossa reforma íntima, porque é para isso que estamos aqui reencarnados, é para evoluir, para crescer espiritualmente. Que os ensinamentos não fiquem só nas palavras, só no conhecimento, mas também nas nossas ações, no nosso dia a dia, que devemos nos esforçar para colocar em prática no nosso cotidiano. Nos vamos envolvendo nossos lares, nossos familiares, toda a nossa instituição, trabalhadores e frequentadores, os nossos trabalhadores que por aqui já passaram, nós sabemos que continuam na equipe espiritual nos amparando no desenvolvimento, na continuação do trabalho dessa instituição, envolvendo os hospitais, os enfermos, os jovens, aqueles que se encontram encarcerados, que o amor e a luz de Deus, nosso Pai, possa chegar a esses recantos tão escuros, a esses corações tão endurecidos. Enfim, pedindo pela paz do nosso planeta, pela saúde física e espiritual do nosso planeta, por todos os recantos, principalmente aqueles que vivem em conflitos, que a paz de Deus chegue para todos. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossa dívida, ensinando-nos a perdoar os que nos devem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim finalizamos a nossa noite com esta prece, com todos os benefícios que recebemos na noite de hoje, que possamos retornar para os nossos lares reconfortados e que possamos chegar em paz. Assim seja.